Você confere agora as notícias e reportagens que estão em destaque no Senado. A próxima semana será de esforço concentrado no Senado. Comissões e plenário devem sabatinar e votar indicados a cargos de autoridade, além de outros itens. E a semana vai ter também sessão conjunta do Congresso Nacional. Na quinta-feira, senadores e deputados devem analisar os vetos do presidente Jair Bolsonaro às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, de apoio à cultura. Na pauta estão 18 vetos presidenciais a projetos aprovados por senadores e deputados, a maioria já trancando a pauta. Entre eles está o veto a quase 40 dispositivos da lei que criou o marco legal das ferrovias. O governo vetou, por exemplo, a preferência para as atuais concessionárias conseguirem autorizações para atuar em sua área de influência. Está na pauta também o veto parcial ao projeto de desestatização da Eletrobras. O texto foi aprovado em maio do ano passado. Entre outros artigos, o presidente Bolsonaro vetou a possibilidade de empregados demitidos após a privatização comprarem ações da empresa com desconto e também a permissão para que esses funcionários demitidos sejam realocados em outras empresas públicas até um ano após a privatização. Senadores e deputados deverão analisar ainda o veto integral ao projeto que definia o município de origem do produto como base de cobrança do IPI. E ainda os vetos à nova Lei de Segurança Nacional. Foi vetada, por exemplo, a possibilidade de criminalizar a disseminação de fake news. O projeto previa pena de até 5 anos de prisão por comunicação enganosa em massa. Mas o governo alegou que a medida feria a liberdade de expressão. Os vetos mais polêmicos são os que barraram recursos para o setor cultural. A Lei Paulo Gustavo, aprovada em março deste ano, previu o repasse de 3,8 bilhões de reais do Fundo Nacional de Cultura para o enfrentamento dos efeitos da pandemia sobre o setor, um dos mais afetados durante esse período. Mas o texto foi totalmente vetado pelo presidente Bolsonaro. O presidente vetou integralmente também a Lei Aldir Blanc II, que repassaria anualmente cerca de 3 bilhões de reais a estados e municípios para financiar projetos culturais. Pelo texto aprovado no final de março, esse repasse seria feito durante 5 anos. Produtores culturais e entidades ligadas ao setor se mobilizam para pedir a derrubada dos vetos. Um dinheiro que é da cultura, onde os profissionais passaram por momentos muito difíceis com a pandemia, né, com a reclusão total, sem trabalho, né, foi o primeiro setor a parar, o último a voltar, isso já foi muito falado, e é um recurso fundamental para essa retomada. A Lei Aldir Blanc, quando ela chegou, ela levou arroz com feijão para a mesa desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. E nesse momento, nós temos a Lei Aldir Blanc II e a Lei Paulo Gustavo é sinônimo de retomada de um dos mais importantes setores da nossa economia. Lembramos que o setor artístico e cultural é responsável pelo PIB criativo, que representa 0,3% do PIB nacional. Retomar esse setor, reerguer esse setor é fundamental, não apenas para o bem-estar social, para a inclusão social, como para a retomada da nossa economia. O que nós esperamos é que o Congresso Nacional se sensibilize e derrube o veto dessas duas importantíssimas leis. Para ser derrubado um veto precisa dos votos da maioria absoluta das duas casas, ou seja, pelo menos 257 votos de deputados e 41 votos de senadores. O Senado aprovou nesta quinta-feira o valor do salário mínimo, que está em vigor desde janeiro, além de 4 medidas provisórias que liberam crédito extraordinário para ações dirigidas às vítimas da chuva no início do ano. No total, foram aprovados cerca de 1,8 bilhão de reais em créditos extraordinários, principalmente para atender regiões atingidas por enchentes. Cerca de 700 milhões destinados ao Ministério da Cidadania deverão ser usados em ações nos estados mais atingidos pelas chuvas do final do ano passado e início deste ano, como Minas Gerais e Bahia,
onde milhares de pessoas ficaram desabrigadas. A medida provisória 1092 de 2021 é dotada de justificativa de relevância e urgência condizente com a programação orçamentária que contempla e haja vista a necessidade imediata de ações governamentais diante dos danos causados à população em razão das intensas chuvas ocorridas, bem como imediata necessidade de ações socioassistenciais às vítimas desses danos. Outro crédito extraordinário para o Ministério da Cidadania, no valor de 167 milhões, deverá garantir a distribuição de cestas básicas a comunidades quilombolas em situação de vulnerabilidade. Essa medida provisória ela é absolutamente meritória, sobretudo no período em que nós estamos vivendo, não é? Saindo desse período de pandemia com uma grave crise econômica brasileira. Então, na verdade, essa medida provisória ela chega em boa hora. Aliás, os quilombolas são povos tradicionais, uma minoria muito vulnerável no Brasil. O Ministério do Desenvolvimento Regional teve aprovado um crédito extraordinário de 550 milhões. O dinheiro vai apoiar estados atingidos pelas chuvas e também afetados pela estiagem, como os estados da região sul. Também foram aprovados 418 milhões para o Ministério da Infraestrutura para a reconstrução de rodovias destruídas pelas chuvas em 14 estados. Valor esse arregimentado pelo governo do presidente Bolsonaro para recuperar estradas que foram danificadas em função das chuvas no fim do ano passado e início também desse ano, principalmente na recuperação emergencial das pistas que foram interrompidas por quedas de barreiras e alagamento nos estados do Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, o meu Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, São Paulo e também Tocantins. Os senadores aprovaram também a medida provisória que estabeleceu o salário mínimo de R$ 1.212 este ano, valor que já está sendo pago desde janeiro. A relatora, senadora Soraya Tronic, rejeitou 2 emendas que aumentavam esse valor, mas reconheceu que ele não é suficiente. E eu confesso que eu gostaria de trazer, com essa medida provisória, gostaria de trazer para os brasileiros uma notícia melhor do que a que a gente traz hoje, da manutenção do valor determinado na medida provisória de R$ 1.212. É inaceitável que a gente discuta, sim, é a falta do aumento real. Colegas e vocês que estão me ouvindo, eu sempre aprendi que do mínimo não se tira, se acrescenta. Então, o governo baseou esse aumento do salário mínimo no INPC de 10,2 de 2021, quando a gente sabe que foi 10,16, gente. Daria, que não é suficiente, R$ 1.212. São 57 milhões de trabalhadores nesse país que recebem o salário mínimo e 23 milhões da Previdência. Isso movimenta a economia, principalmente dos pequenos e médios municípios. Salientar como é cruel ver a senadora Soraya, com toda a sua indignação, ter que recusar emendas que elevariam o valor do salário mínimo, sob o argumento de que não há previsão de fundos. É terrível isso. Não há previsão de fundos para aumentar R$1 no salário mínimo. Mas existe sim previsão de fundos para 30 bilhões de emendas secretas, emendas do relator. Existe sim previsão de fundos para 5 bilhões para fundo eleitoral. E com certeza, senhor presidente, vai existir previsão de fundos quando chegar a esse plenário, a PEC 63, que cria o quinquênio para o judiciário, o setor do funcionalismo público mais bem remunerado, e que vai criar uma despesa de 7,5 bilhões anuais. Poderá chegar até isso. É incrível como o Brasil é realmente o país do absurdo. Nós temos fundo, nós temos previsão orçamentária para aquilo que interessa a alguns, mas nós não temos previsão orçamentária para aqueles que realmente
carregam o Brasil nas costas. Nós temos que referendar, porque quem define esses números é o Poder Executivo. Se mudarmos algo aqui nos cálculos, teremos problemas e, de repente, vetos. Então, é uma questão de já estar em vigor este salário, e o que nós temos que nos debruçar é sobre uma solução da doravante. O plenário do Senado aprovou na quarta-feira a criação do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário. Os municípios vão pagar bolsas para que os beneficiários prestem serviços de interesse público. O texto segue para a sanção do presidente da República. Capacitação para jovens entre 18 e 29 anos e adultos com mais de 50 sem emprego formal há mais de 24 meses e pessoas com deficiência. Isso é o que prevê o Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário, aprovado pelo Senado. De acordo com o texto, os municípios vão pagar bolsas para que o público-alvo preste serviços em atividades consideradas de interesse público. Os candidatos serão contratados através das prefeituras, com direito a cursos de formação e bolsas de valor equivalentes ao salário mínimo por hora. Trata de políticas públicas de extrema relevância que poderão ser almejadas e efetivadas pelos municípios para a construção de uma sociedade justa e solidária. Mas a discussão do texto gerou polêmica. Parlamentares questionaram a falta de alguns pontos, como afastamento por doenças, licença maternidade, folga semanal, entre outros. Como se propõe um trabalho onde o ser humano não pode adoecer, porque se adoecer ele perde o salário? Seja com nome de bolsa, do que for. Isso é uma precarização. Nós estamos claramente diante de uma proposta inconstitucional. E eu diria até desumana. E essa medida provisória, ela estabelece um valor que pode chegar a pouco mais de R$500 por mês, a metade do valor do salário mínimo para o trabalhador. Claramente precarizando o trabalhador brasileiro. O relator rebateu os questionamentos. O presidente Jair Bolsonaro não vai criar nenhuma bolsa. O governo federal está apenas permitindo às prefeituras a criação de bolsas e criando as normas para isso. E recebeu o apoio de alguns parlamentares. Eu vejo uma coerência nessa medida provisória no aspecto de que ela foi votada nessa casa no ano que não era eleitoral. Então não é uma medida oportunista. Eu vejo que, de alguma forma, ela atende a quem está precisando nesse momento e desburocratiza. Tenho muitas críticas sobre essa MP, mas a minha consciência, senhor presidente, independentemente de questão eleitoral, porque eu creio que o povo que está passando fome, desempregado, a fome tem pressa. Os parlamentares também aprovaram a criação do Prêmio Portas Abertas, que reconhece e condecora municípios que se destacarem na implementação do Programa Nacional de Prestação de Serviço Civil Voluntário. É indispensável a atenção do Congresso, sobretudo no mundo atual que busca alternativas para amenizar o cenário de desemprego e desocupação decorrente dos efeitos da pandemia do coronavírus, para que os valores da nossa Constituição Federal não representem apenas um contexto jurídico, mas que possam expressar o desenvolvimento humano de uma nação em prol da solidariedade social e da dignidade da pessoa, de cada cidadão brasileiro. Os senadores aprovaram na terça-feira a medida provisória que concede descontos a estudantes que devem ao Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O texto também seguiu para a sanção do presidente da República. O texto permite que estudantes com débitos vencidos e não pagos junto ao Fundo de Financiamento Estudantil há mais de 90 dias, na data da publicação da medida, possam ter desconto de 12% no pagamento à vista ou parcelamento do débito em 150 meses, com perdão dos juros e das multas. O abatimento pode chegar a 86,5% em contratos formulados até o segundo semestre de 2017 no FIES. O desconto pode aumentar para até 99% caso o devedor esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Entendemos que esse projeto é essencial para permitir que milhões de estudantes que se encontram inadimplentes
possam retomar suas atividades de forma digna. O investimento em educação que estamos fazendo é fundamental para ajudar o país a obter uma população com maior nível de instrução, mais preparada para os inúmeros desafios do século XXI. Outra novidade é a permissão para que alunos com cobrança judicial de dívidas contra si participem da renegociação. De acordo com o governo, a taxa de inadimplência desses contratos em atraso de mais de 90 dias é de 48,8%, somando 7,3 bilhões em prestações não pagas. O projeto também muda regras de transação de qualquer tipo de débito, permite o uso de visitas virtuais para avaliar cursos superiores pelo Ministério da Educação e cria um parcelamento de dívidas para entidades beneficentes da área da saúde, como Santas Casas e hospitais filantrópicos. Aprovar esse projeto é investir no Brasil e nas futuras gerações que ajudarão a construir um país dinâmico, mais equitativo e com mais oportunidades. Estamos buscando atender aos nossos valores mais caros enquanto sociedade, impressos em nossa Carta Maior. Destacamos, conforme apresentado no relatório da Câmara, que o total potencial de beneficiados pela medida provisória chega a mais de 1 milhão de estudantes financiados, com impacto de mais de 38,6 bilhões de dívidas em atraso. Seguiu para votação no plenário do Senado o projeto de Lei Geral do Esporte. O texto foi aprovado nesta semana pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Aprovado o relatório que passa a constituir... A votação foi comemorada por representantes de organizações esportivas, atletas, ex-atletas e profissionais de educação física. A proposta, que é de 2017, estabelece como será a gestão das entidades esportivas, o financiamento público e privado, o regime de trabalho de atletas e treinadores e a infraestrutura das arenas esportivas, além de estabelecer diretrizes a serem seguidas pelas organizações esportivas públicas e privadas. Essa legislatura realmente tem dado respostas a diversos setores, principalmente ao que compõe, o que representa essa comissão. E para o esporte, um avanço incrível, um projeto esperado há anos. Eu quero demais agradecer a todos da comissão, todos os membros dessa comissão. Nós temos aí atletas olímpicos aí que não tem nem patrocínio até hoje, cara, que terminou a Olimpíada, não consegue passagem, quando consegue a passagem não tem dinheiro para se manter nos hotéis, né, na competição, nem a taxa de inscrição muitas vezes não é paga. Então, eu acho que com a Leila, com este relatório, com esse projeto aprovado, a gente passa a ter realmente o esporte como uma política pública de Estado. A relatora fez pequenas alterações na proposta. Uma pequena alteração acolhida, feita pela senadora, no sentido de que os credenciamentos aos cronistas esportivos esteja ao encargo das entidades de cronistas esportivos. Isso é muito importante, porque é uma categoria de muito destaque nesse Brasil, que tem se projetado em vários esportes pelo mundo. A proposta consolida em 270 artigos todas as normas e regulamentações referentes às práticas esportivas no Brasil e cria ainda uma espécie de lei da ficha limpa para as entidades esportivas, impedindo pessoas afastadas por gestão temerária ou fraudulenta de dirigir clubes e federações. Que a gente evolua também na governança das entidades, dos clubes. Isso tudo vai ter que ser consequência desta lei. Essa lei é um marco. Cada escola do nosso país tenha, também, além de todos praticarem atividade física, esportiva, mas também terem a sua equipe de basquete, de vôlei, de futsal, o atletismo, a natação. Isso auxilia tremendamente todo o processo educacional, a sensibilidade, a construção de cidadãos de paz. Eu quero nos autoparabenizar, se os senadores pedem a mim, porque nessa legislatura nós conseguimos alguns feitos que eu julgo muito significativos. Agora a gente vai ver o que foi notícia nas casas legislativas do país. O Giro pelos Parlamentos do Brasil é uma parceria entre a TV Senado e as emissoras legislativas.
Oi, pessoal. Olha só que projeto legal. Ele propõe que eletrônicos apreendidos sejam doados a escolas e estudantes no Amazonas. Já no Rio Grande do Sul, a Assembleia Legislativa retoma o programa Deputado por um Dia. E um novo espaço cultural promete diversão para a população de Caxias do Sul. Veja no giro. O projeto de lei prevê doação de 25% de equipamentos eletrônicos que foram apreendidos pelas autoridades estaduais a escolas da rede pública de ensino. A proposta é do deputado Fausto Júnior. O projeto em tramitação na Assembleia Legislativa institui o Programa Estadual de Doação de Dispositivos Eletrônicos para estudantes e instituições da rede pública de ensino. O objetivo da matéria é destinar no mínimo 25% dos aparelhos eletrônicos apreendidos pela Secretaria de Fazenda ou pelas autoridades policiais do estado do Amazonas, como tablets, computadores, notebooks, televisões, scanners, impressoras e projetores às escolas da rede pública estadual de ensino. De acordo com o texto da proposta, apenas os equipamentos apreendidos por irregularidades não sanáveis serão doados. Além das escolas, os estudantes também poderão ser beneficiados com o programa. Estudantes de baixa renda poderão receber tablets, notebooks, para que sejam utilizados no desenvolvimento de atividades escolares ou na modalidade de ensino à distância. O projeto prevê ainda um processo de seleção dos estudantes e instituições de ensino que receberão os dispositivos eletrônicos doados. Entre as regras estabelecidas na matéria está que o governo deve priorizar aqueles com menor poder aquisitivo e aquelas que atendam alunos oriundos de povos indígenas, de terreiro, extrativistas, ribeirinhos, pescadores e aquicultores artesanais, entre outras categorias. Os preparativos já começaram. As escolas já estão recebendo orientações sobre como organizar a participação dos alunos na próxima edição do Deputado por um Dia. O projeto, criado em 1999, permite que jovens estudantes passem um dia no Parlamento Gaúcho e desempenhem as atividades de um deputado. Para isso, é preciso passar por várias etapas. Primeiro, ocorre um sorteio das escolas interessadas. Cada escola precisa escolher ou sortear 11 alunos para participar do projeto. Os estudantes podem ser do 7º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. Os participantes precisam escolher um nome para o partido da escola e também um líder para a bancada. Além disso, devem preparar um projeto de lei. O objetivo do programa é aproximar o parlamento da sociedade e mostrar a importância da democracia. A sociedade, quanto um todo, e principalmente os jovens, precisam saber o papel, a importância, o significado que tem o parlamento, porque aqui, na verdade, é a síntese da democracia. E nós precisamos ampliar cada vez mais esse processo democrático, que todos possam participar, independente da sua opinião política, ideológica, porque na sociedade democrática que eu defendo, tem que ter várias opiniões, porque senão não é democracia. Na escola, a gente também sempre procura levar os alunos a buscarem o que eles precisam. E esse é um legítimo caso deles buscarem e defenderem suas ideias, principalmente. Aqui em Caxias do Sul, o segundo maior parlamento do Rio Grande do Sul, tem uma frente parlamentar que tem trabalhado para que a Maesa, a antiga metalúrgica, tenha um destino, seja o coração cultural da cidade. Nesta semana, uma ação em parceria com o Poder Executivo, Legislativo e a União das Associações de Bairros promoveram um encontro histórico. Pela primeira vez, as portas da antiga metalúrgica, fundada em 1948 e declarada Patrimônio Histórico em 2015, foram abertas à população. Os portões foram abertos para que a população pudesse adentrar e conhecer esse imponente prédio arquitetônico que tem, mas principalmente o legado do trabalhismo. Ele já é muito bonito por fora, né? E olhando por dentro, dá para ver que ele tem um potencial muito grande de acolher a população. Que a população tenha vez, tenha voz para poder escolher também quais são os destinos aqui desse prédio. A Prefeitura tem elaborado um plano de ocupação para que o complexo, com mais de 50 mil metros quadrados, seja um espaço gastronômico com atividades culturais e atividades da administração pública. A coluna Momento Eco de hoje traz um convite para quem está em São Paulo.
ir ao teatro para ver a peça Vozes da Floresta, em cartaz no Teatro do Sesc Ipiranga. Confira agora. Por videochamada, nós conversamos com a atriz Lucélia Santos, que leva para os palcos, nesse momento, um resgate da memória da luta histórica dos seringueiros do Acre pela preservação de seu modo de vida como extrativistas da floresta. Uma luta que já deixou vários mártires pelo caminho, entre eles o mais famoso de todos, Chico Mendes, brutalmente assassinado em dezembro de 1988, em Chapuri. Mas uma luta que deixa também uma certeza: preservar a floresta significa preservar os povos da floresta. A peça chama-se Vozes da Floresta, Chico Mendes Vive, e é um texto que foi construído a partir de depoimentos que o Chico me deu presencialmente em 1988, uma longa entrevista que eu guardei com chave de ouro, e que nesse momento que o Brasil está atravessando, esse exato momento em que a destruição graça sobre a floresta amazônica, sobre os povos extrativistas, os povos indígenas, os povos originários e todos os habitantes das florestas, eu achei que era mais do que necessário tirar essas fitas do baú. Até esses paulistas chegar, nós teríamos mais desse nosso pedaço de floresta. Agora é só desgraceira na vida de todo mundo, é violência por todo lado. Se nós acreditamos que somos brasileiros, nós temos que amar a Amazônia, amar de verdade, e não permitir que continuem atacando, agredindo, aviltando, queimando, derrubando a floresta como é a prática atual. Não tem noção da burrice, da estupidez de matar um homem como Chico Mendes. Não que as outras vidas que foram tiradas não tenham o mesmo valor, mas só que o Chico era conhecido no Brasil inteiro, amado no Brasil inteiro, conhecido fora do Brasil, foi premiado na ONU. Era um homem de uma luz pessoal e extraordinária que atravessava fronteiras. Nós queremos justiça. A peça Vozes da Floresta, Chico Mendes Vive, segue em cartaz no Teatro do Sesc Ipiranga, em São Paulo, até o dia 6 de junho. Já a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Você vai ver a íntegra dessa entrevista com a atriz Lucélia Santos na edição de junho do programa Eco Senado, que estreia no primeiro final de semana do mês, sábado, às 9 da manhã. Tchau! Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.